Desculpe, não posso ajudar com isso. Na alvorada de um novo dia, a terra ainda repousava sob o manto suave da bruma, enquanto o sol começava a despontar no horizonte. As sombras da noite se dissipavam, revelando as cores vibrantes da criação de Deus. Foi neste cenário que Miriam, irmã de Moisés, se levantou para orar, buscando orientação divina em meio às incertezas que pesavam sobre as tribos de Israel. Ó Senhor, tu que guiaste os nossos passos no deserto, escuta a minha súplica, ela clamou, com o coração ardendo em fervor. O eco dos seus anseios envolvia o ar, e a esperança se misturava à angústia. A libertação do Egito ainda estava fresca na memória do povo, mas as dificuldades do deserto começaram a deixar suas marcas. Entre murmúrios e ansiedades, as tribos se perguntavam, Senhor, onde está a tua promessa? Enquanto Miriam orava, um vento leve soprou, trazendo consigo um sussurro sobrenatural. Ela fechou os olhos e sentiu a presença do Senhor, leve como uma brisa, mas forte como a rocha. Sentiu que ele atendia ao seu clamor. Miriam, uma voz reverberou em seu íntimo, o plano que tenho para o meu povo é maior do que vocês conseguem imaginar. O chamado se fez eco nas montanhas e desertos, preparando um caminho que ainda não haviam visto. Miriam, tomada por um misto de temor e reverente alegria, entendeu que Deus estava prestes a operar um milagre. Sua mente viajou até as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, onde a aliança estabelecida ressoava através das gerações. As palavras de Deus nunca falham, e ela sabia que a libertação estava mais próxima do que podiam ver. Naquela manhã, sob o céu claro, Moisés e Arão se reuniram com os anciãos de Israel. O semblante de Moisés era decidido, porém seu coração palpitava com opressões. O Senhor apareceu a mim novamente, ele começou, com voz firme, e ele disse que levantará um exército de profetas entre nós, para que proclamem as boas novas de libertação. E através deles, garantirão que o Senhor não esqueceu de nós. Os anciãos inclinaram-se para ouvir, cada um absorvendo a palavra que parecia vibrar com poder e esperança. Um murmurinho de expectativa percorreu a assembleia. As promessas de restauração ecoavam como um tambor distante, mas próximo. Porém, em meio à expectativa, havia uma nuvem de incerteza. Alguns não conseguiam ver além da sua dor atual. Um dos líderes, um homem de cabelos grisalhos chamado Etan, levantou a voz. Como poderemos acreditar? Nossos corações estão desfalecidos pela escravidão. Que sinais provarão que o Senhor está conosco? Moisés, tomando coragem na força do Senhor, declarou, assim como ele prometeu a Abraão, ele levantará um novo cálice de bênçãos. Reunião após reunião, testemunhou-nos do que está por vir. A nossa aliança é firme, e a sua palavra não retorna vazia. A multidão se agitou, dividida entre esperança e dúvida, mas a visão divina começava a tomar forma no coração de alguns. Enquanto isso, Deus contemplava a cena do alto, a glória celestial pairando sobre sua criação. Ele desejava que seu povo compreendesse o que significava ser seus filhos. Naquele mesmo instante, em um lugar distante, um jovem pastor chamado Davi cuidava de suas ovelhas. Seu espírito, embora em solitude, estava imerso nas canções de adoração. Ó Senhor, Tu és minha luz e salvação, ele cantava, inconsciente do papel que estava prestes a desempenhar. O que Davi não sabia era que a unção do Altíssimo estava prestes a ser derramada sobre ele, estabelecendo um novo desígnio. A aliança de Deus estava se movendo em direção à plenitude, enquanto a aliança prometida se desdobrava, o tempo havia chegado. Qual seria o próximo passo em seu plano soberano? Com os corações em expectativa, estavam prestes a descobrir que a obra do Senhor não se limitava ao que podiam ver. Contudo, um mistério pairava no ar. As palavras da profecia ainda hibernavam, enquanto a sabedoria de Deus se revelaria em um futuro incalculável. O que mais ele estava prestes a mostrar ao seu povo em meio à jornada? A história ainda estava longe de terminar. Naquela manhã repleta de promessas, Moisés observou o céu límpido, sentindo o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. Ele sabia que a voz do Senhor havia se feito ouvir, mas as incertezas do povo ainda rodeavam a mente deles como nubarrões em um dia ensolarado. Um chamado para a transformação havia se estabelecido, e a expectativa pulsava como um tambor em suas almas, mas ainda havia muitas questões sem respostas. Senhor, que sinais darás ao teu povo?
ele sussurrou em seu coração enquanto olhava para a multidão. Embora as raízes da dúvida estivessem entrincheiradas em alguns, havia um sopro de fé crescendo entre aqueles que creram nas palavras de Deus. O Espírito do Senhor começava a se mover, preparando os corações para o que estava por vir. Miriam, ao sair de seu momento de oração, se uniu a Moisés e Arão. Precisamos nos unir em oração e jejum, disse ela, sua voz ressoando com determinação. Somente assim, buscando a face do Senhor, poderemos nos firmar diante dos desafios que o caminho nos apresenta. As tribos de Israel, sem esperança nas mãos e coração ferido, começaram a se reunir em fervorosa devoção. O som de suas vozes se elevava como um incenso diante da presença de Deus. Ó Senhor dos exércitos, traz-nos a vitória, clamavam os anciãos e as mães, os filhos aprendendo as palavras de seu povo em meio às lágrimas, mas com olhos cheios de esperança. A fé estava renascendo como a luz do sol que se eleva após a noite de escuridão. Entretanto, além do deserto, na terra de Midian, Javé se manifestou novamente a um homem que um dia havia fugido do Egito. Certa manhã, uma sarça ardente atraiu a atenção de Moisés, enquanto ele pastoreava as ovelhas de seu sogro. A visão era extraordinária, e ele se aproximou com temor reverente. Moisés, Moisés! Chamou a voz de Deus, reverberando pela vastidão. Não te aproximes! Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Moisés, em choque e admiração, cobriu seu rosto. E foi nesta proximidade que Deus revelou o que estava prestes a acontecer com seu povo. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, disse o Senhor, e o coração de Moisés agarrou-se em esperança. Eu os libertarei com mão poderosa, e através de ti, Moisés, serei conhecido entre as nações. Você será meu emissário. Assim, a unção se preparava para ser derramada não somente sobre ele, mas sobre todo um povo que estava prestes a testemunhar o poder de Deus sendo manifestado nas suas vidas. A promessa de profetas se cumpriria, e não apenas em seu tempo e circunstâncias, mas através da história. O eco do Senhor seria ressoado por gerações. As palavras de Davi, que ainda louvava ao Senhor em sua solidão, chegavam aos ouvidos de Deus como a doce melodia de um hino. O Senhor o escolheria, e ele um dia se tornaria o símbolo de um novo pacto e esperança, um homem segundo o coração de Deus. O que aconteceria a seguir ficaria gravado não só na história do seu povo, mas no mundo inteiro. Os irmãos de Moisés e a multidão de Israel estavam prestes a ver que a sua aliança nunca falha e que assim como as nuvens se movem sob a direção de um vento, a soberania de Deus movia cada coração para um propósito renovador. O que Moisés e o povo de Israel não sabiam é que a verdadeira libertação e transformação estavam à sua porta, assim como a revelação de uma promessa eterna. Mas, com isso, um novo desafio se aproximava, um faraó endurecido, que se levantaria contra o Senhor. Havia mais em jogo do que o simples desejo de liberdade, estava em andamento um conflito de reinos, onde a soberania de Deus teria um impacto definitivo. E assim, clamando por um sinal, o povo indagava: quando será que o Senhor nos mostrará sua mão poderosa? A cada dia, a resposta se aproximava, e com ela, todos estariam prestes a descobrir os planos soberanos de Deus e a magnificência de suas promessas diante de uma batalha decisiva. A história espiritual do povo estava se desenrolando diante deles, com um desfecho glorioso e revelante. Como avançaria o plano do Deus Altíssimo? As semanas passaram, e a terra de Egito continuava a pulsar sob o peso da opressão. O sol não brilhava apenas sobre os campos férteis, ele também iluminava o sofrimento dos hebreus, que clamavam dia e noite por socorro. Em cada lar, a esperança se misturava à dor, e em cada canto, o nome de Javé ecoava em súplicas. Enquanto isso, Moisés tinha encontrado abrigo na tranquilidade do deserto, mas seu coração ardia com a busca pela direção divina. Uma noite, enquanto observava as estrelas adornando o céu negro, ele recordou as palavras do Senhor. Eu estarei com você, e você será um sinal para o povo. A lembrança era como uma brasa acesa em seu espírito, e ele decidiu que era hora de retornar. Tornando-se um homem de fé e determinação, ele buscou Arão, seu irmão, disposto a ouvir suas palavras e juntos estabelecer um plano. Devemos nos preparar para confrontar o faraó, Moisés disse, a firmeza em sua voz inegável. Ele deve saber que o nosso Deus exige a libertação de seu povo.
A promessa já foi feita, e é tempo de ação. Arão assentiu, embora sua face não escondesse a preocupação. Mas como enfrentaremos a dureza do coração do faraó? Ele não receberá bem nossas palavras. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a se formar. Moisés, com a fé revigorada, lembrou-se das promessas. O Senhor é nosso escudo. E assim, os dois irmãos, como emissários de Deus, marcharam em direção à opressão, impulsionados pela certeza de que a mão divina estaria sobre eles. No dia seguinte, os filhos de Israel estavam reunidos sob o vasto céu, e Miriam animava suas almas. Lembrem-se das promessas do Senhor, exclamou, sua voz poderosa ecoando entre a multidão. Ele nos libertará. O momento da nossa libertação se aproxima, e não podemos vacilar na fé. Enquanto isso, no palácio do faraó, uma sombra se formava sobre o coração daquele rei. Mesmo diante das dificuldades, ele permanecia firme em sua obstinação, levando adiante suas altas demandas. O eco do clamor hebreu chegava a seus ouvidos, mas seu coração estava endurecido como cimento. No entanto, o Senhor havia preparado um plano sutil e apropriado. Naquele dia, Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó, a presença deles como a luz que penetra nas trevas. Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe meu povo ir para que me celebre no deserto, disse Moisés, grande reverência em suas palavras. A reação do faraó foi um espetáculo de desdém. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Sua arrogância inflamou uma fúria que as sombras não tiveram como acalmar. Por que vocês desestabilizam o trabalho de meu povo? A ordem foi dada, e os hebreus foram ainda mais sobrecarregados, como se o Senhor estivesse testando a resiliência de sua fé. Mas, em meio à opressão, um novo murmúrio de esperança começou a surgir entre os hebreus. Deus estava provocando seu clamor a aumentar e suas vozes a se unirem em fervorosa oração. Um espírito de unidade se formava, uma confiança crescente na promessa que estava por vir. A lembrança do Deus fiel começava a se enraizar em seus corações. Quando a notícia do endurecimento do faraó chegou a Moisés, ele sentiu a angústia. Ó Senhor, por que trouxeste esse mal a este povo? Aumentaste a sua opressão. E mais uma vez, a voz de Deus ressoou, firme e clara. Agora verás o que farei. Com mão poderosa, libertarei meu povo, e o faraó conhecerá meu nome. O desafio estava apenas começando, e a batalha espiritual manifestava-se, não apenas entre Moisés e faraó, mas entre o próprio Deus e os poderes que se opunham a ele. A mão de Deus mover-se-ia poderosamente, e Moisés se preparava para testemunhar sinais que marcariam a história. As próximas horas da história de Israel estariam repletas de maravilhas. Mas antes que isso se desdobrasse, havia algo que Moisés ainda não sabia, o papel crucial que a obediência de um fiel servo desempenharia na execução do plano divino. Eternamente, saberiam que a libertação estava entrelaçada não apenas em ações humanas, mas em promessas celestiais. Assim, Moisés, sustentado pela fé, percebeu que os planos de Deus não estavam apenas para libertar, mas para glorificá-lo entre as nações, revelando a plenitude da aliança que se aproximava. O que o aguardava em sua jornada era mais do que uma simples libertação, o Senhor estava prestes a manifestar sua grandeza. E com isso, todos aguardavam, sabendo em seus corações que próximo do horizonte estava uma nova manhã que mudaria para sempre o destino do seu povo. Qual seria o desfecho da batalha contra a opressão? A resposta se aproximava, e a aliança divina estava prestes a brilhar em sua plenitude. E assim, a nuvem de opressão que pairava sobre o Egito parecia mais densa a cada dia que passava. Os hebreus, debilitados pela carga e pelo sofrimento, olhavam para o céu, buscando respostas. O clamor por libertação se intensificava, enquanto Moisés e Arão se preparavam para confrontar a obstinação do faraó novamente. Era necessário mais do que palavras, era preciso um sinal que fizesse estremecer o coração endurecido daquele rei. Na manhã seguinte, enquanto o sol surgia lentamente no horizonte, Moisés se sentiu imbuído de um poder que não era dele, mas que vinha do Senhor. O ar vibrava com a expectativa, em sua mente, ele ouvia as promessas, eu sou o Senhor, e eu trarei a vocês a libertação. Vamos, Arão, convocou Moisés, a determinação marcada em seu rosto. Precisamos nos apresentar outra vez diante do faraó.
A soberania do Senhor será revelada em suas ações. Arão, embora apreensivo, seguiu seu irmão em obediência, pois sabia que a missão deles era sagrada. Adentrando o palácio, a pompa e a opulência caíam em contraste com a opressão do povo. Quando os dois irmãos se apresentaram diante do faraó, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Moisés levantou a mão, e com voz firme, disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe meu povo ir, para que me celebre no deserto. O faraó, em seu trono adornado, olhou para eles com desdém. Vocês se apresentam como mensageiros de um Deus desconhecido. O que eu tenho a ver com isso? Ele aplanou a mesa, como se quisesse afastar qualquer pensamento de que estivesse disposto a ceder. Ó Faraó, respondeu Moisés, sua voz carregada de autoridade, o Senhor enviou advertências e sinais. Se você não obedecer, um juízo virá sobre a terra. A atmosfera tornou-se eletricamente carregada com as palavras de Moisés, e o faraó, irritado, intensificou ainda mais o trabalho dos hebreus, apostando que sua vaidade não permitiria que cedesse. Retornando entre os hebreus, Moisés sentiu uma onda de desespero se espalhar entre seu povo. Mas, Senhor, ele exclamou, buscando consolo, tua palavra não se cumprirá. O que deverei dizer a eles? E de novo, a voz de Deus soou em seu coração: Não temas, Moisés. Levante seu cajado e veja o poder de minha mão. Intrigado, Moisés percebeu que não apenas deveria falar, ele deveria agir, confiar na prova do Senhor. E assim, dias se passaram, e depois de uma nova ordem do faraó que aumentou as dificuldades, Deus preparou o cenário com ainda mais pressa. Prepara-te, Moisés, pois os sinais e maravilhas virão em sucessão, e a desobediência deste rei se tornará sua ruína, declarou o Senhor ao seu servo. Então, o dia da primeira praga chegou, e Moisés se apresentou novamente diante do faraó, a determinação preenchendo seu coração. Assim diz o Senhor, por causa de sua desobediência, as águas do Egito se converterão em sangue. A mensagem ressoou na casa do rei, e o desdém rapidamente se transformou em tensão. Desafiado, o faraó afastou-se do encontro, mas o olhar de Moisés estava fixo nas águas do Nilo que começavam a mudar de cor. Ali, uma nova era de intervenção divina estava prestes a se revelar. Promessas que pareciam distantes começavam a se materializar diante dos olhos perplexos dos hebreus e da opressão antipática do faraó. E enquanto as águas submersas clamavam ao céu, a certeza de que algo monumental estava prestes a acontecer impregnava o ar. Qual seria a próxima ação de Deus? O que mais ele tinha guardado em sua aliança para o seu povo? O plano soberano de Deus estava em processo de execução, e a vitória final da liberdade se aproximava, pronta para ser revelada em toda a sua glória. A manhã seguinte despertou em meio a murmúrios inquietos e um céu carregado de promessas. As águas do Nilo, agora manchadas de sangue, deixavam o povo em estado de terror. As lágrimas e o clamor dos hebreus ressoavam como um eco de desespero. Moisés, ainda buscando forças na palavra do Senhor, sabia que o tempo para a intervenção divina havia chegado. Levante-se, Moisés, soou a voz do Senhor em seu coração. Mostrará a minha poderosa mão mais uma vez. Moisés procurou Arão, e juntos dirigiram-se novamente às margens do grande rio. O ar estava pesado, a atmosfera cheia de tensão. Reunindo seu ânimo, Moisés levantou o cajado e falou ao povo: Assim diz o Senhor, compreendam que eu sou o Senhor. A terra conhece a minha palavra, e a criação se curva sob meu comando. Ali, diante das águas contaminadas, Moisés ergueu seu cajado mais uma vez, e num ato de fé inabalável, golpeou as águas. Imediatamente, uma onda vibrante de poder se manifestou, e uma nuvem de gafanhotos formou-se aos céus, obscurecendo o sol. O descendente de Jaquil, ao ver o fenômeno, simplesmente não podia acreditar. Como ousa este hebreu desafiar o poder do faraó? Ele se perdeu em sua ousadia. Sussurrou para seus companheiros. Mas Moisés sabia que sua força não vinha do homem, e sim do Senhor, que puxava as cordas dos céus. Naquele instante, a presença de Deus se fazia palpável. O estalar de asas imensas cortava o ar, e logo, a terra ficou coberta de gafanhotos, passando a devorar o que restava das colheitas. Aflição e desespero apoderaram-se do coração do faraó,
que, diante da devastação, decidiu chamar Moisés e Arão, sua obstinação começando a fraquejar. Eu pecarei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Orem por mim e tirem esses gafanhotos, disse o faraó, sua voz trêmula e cheia de agonia. Mas ao sair da presença de Moisés, ele endureceu seu coração novamente, voltando ao seu orgulho e à opressão. Moisés, em comunhão com o Senhor, orou fervorosamente, e quando a súplica foi feita, os gafanhotos desapareceram. No entanto, o faraó, mais uma vez, endureceu seu coração e negou-se a libertar o povo. Os hebreus, impotentes diante da opressão, sentiam a dor da esperança frustrada, mas a palavra do Senhor não deixaria de ser cumprida. Seus sinais e maravilhas ainda não estão completos, o Senhor disse a Moisés. Ainda virão mais pragas sobre o Egito, para que o faraó conheça que eu sou o Senhor. Com isso, uma nova ordem foi estabelecida no céu. A escuridão se aproximava, e a terra se tornaria um palco para manifestações ainda mais poderosas de Deus. Moisés sentiu um frio na espinha ao perceber que a próxima praga que se aproximava seria mais extrema. O Senhor segredou ao seu coração que o poder da escuridão não prevaleceria diante da luz da sua presença, assim, era tempo de preparar os corações. Haverá um sinal que demonstrará a mim, o seu Deus, e ao Egito, que somente eu sou Deus. As promessas que fiz a Abraão, Isaque e Jacó se cumprirão. A dúvida que ainda persistia no espírito hebreu começou a se dissipar com a firmeza da voz tranquila e poderosa de Moisés. Determinado, ele se preparava para enfrentar o faraó novamente, sabendo que a próxima sinalização do Senhor não apenas quebraria as correntes do Egito, mas também revelaria a glória de sua aliança eterna. E assim, uma expectativa vibrante pairava sobre os hebreus, pois a certeza de um grande livramento se aproximava. Os sinais já se sucediam, e muitos se perguntavam, o que mais o Senhor nos mostrará? Qual seria a parte final dessa obra grandiosa? A resposta se aproximava, revelando quanto o plano soberano de Deus estava prestes a ser manifesto, levando-os à liberdade que tanto ansiavam. E aconteceu que, ao amanhecer do dia seguinte, o Senhor falou a Moisés novamente. Diga ao faraó que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me sirvam, pois se não o fizer, trarei sobre ele e sobre toda a terra do Egito uma praga que consumirá a sua primogenitura. As palavras reverberaram no espírito de Moisés, causando uma mistura de temor e determinação. Moisés, em obediência, dirigiu-se à presença do rei, e ao entrar no palácio, sentiu a atmosfera tensa como as cordas de um arco prestes a se romper. O faraó, em sua arrogância, olhou para Moisés com desprezo. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Questionou ele, sua voz ecoando na sala, refletindo a teimosia de seu coração obstinado. Moisés, porém, não hesitou. Com o cajado em mãos, falou com a autoridade do Senhor. O Senhor é aquele que tem poder sobre toda a criação. Se você negá-lo ainda outra vez, uma praga fatal recairá sobre você, e a morte entrará em sua casa. Ao ouvir isso, o faraó apenas riu, desdenhando o aviso. Ele não sabia que o plano divino já estava sendo traçado nas esferas celestiais, onde alianças são firmadas e promessas são cumpridas. Enquanto isso, os hebreus, em suas casas, ouviam isolar-se em suas aflições, mas no fundo de seus corações havia uma chama de esperança. As palavras de Moisés, como sementes, germinavam lentamente. Entre eles, havia um murmúrio de expectativa. A libertação era iminente. No entanto, o faraó decidiu ignorar a mensagem. Em seu cinismo, ele não percebeu que as trevas se aproximavam. Aquelas palavras não eram apenas ameaças, era uma declaração de um poder que superava qualquer rebeldia humana. Nas câmaras do céu, Deus se preparava para fazer a sua vontade conhecida. Naquela noite, o Senhor falou novamente a Moisés, vá até o povo de Israel e diga-lhes que nesta noite passarão por libertação. Cada família deverá escolher um cordeiro sem mancha e sacrificá-lo, e marcarão as portas com o sangue. E quando eu ver o sangue, passarei por cima deles. A instrução ecoou com profundidade, não somente como um aviso, mas como uma declaração de esperança. O cordeiro, símbolo do sacrifício, seria a salvação, prefigurando futuras promessas ainda por vir. Moisés, com as palavras do Senhor ardendo em seu coração, apressou-se entre os hebreus, transmitindo a mensagem de esperança e instrução. Preparem-se, disse ele,
Porque o Senhor passará pelo meio do Egito, e toda a primogenitura dos egípcios morrerá, mas a sua própria aliança será manifestada no meio de nós. A agitação tomou conta das casas dos hebreus, onde corações ansiosos procuravam crer e se preparar. Eles se reuniram em famílias, incensando o poder da promessa e cercando-se com a expectativa de que a regra da opressão chegaria ao fim. Enquanto isso, na corte do faraó, a atmosfera era profundamente opressiva. Ele não sabia que as horas estavam se esgotando e que sua rebelião lhe custaria mais do que ele estava disposto a pagar. A soberania de Deus se marchava firme e irrefriável, e um terror silencioso começava a se infiltrar entre os príncipes do Egito. A meia-noite se aproximava, e o Senhor se preparava para demonstrar que ao seu nome se dobra cada joelho e cada língua confessará a sua soberania. A alvorada se aproximava, e com ela, a expectativa de um grande ato de Deus. O que aconteceria naquela noite mudaria para sempre o destino do seu povo, revelando assim o plano glorioso que sempre esteve em seu coração. Então, o que mais o Senhor tinha reservado? A libertação verdadeira ainda estava à porta, e o tempo da revelação se aproximava. A história de Israel estava prestes a se transformar, mas o que mais seria revelado através da aliança de Deus? E aconteceu que, quando a meia-noite soou, houve um clamor tão grande no Egito que nunca se havia ouvido antes e nunca se ouviria novamente. O Senhor, com mão poderosa, saiu do céu e desceu à terra, cumprindo sua palavra. O lamento das famílias dos egípcios ecoou nas ruas, pois onde não havia sangue nas portas, a morte entrará e levará os primogênitos. O príncipe do Egito, o filho do faraó, encontrava-se entre os mortos, e o desespero tomou conta de sua casa. Enquanto isso, em meio à escuridão, as habitações dos hebreus iluminavam-se pela luz da esperança. Debruçados nas portas, os israelitas haviam seguido as instruções de Moisés, e o sinal do sangue do cordeiro os protegia. Ao ver o sangue, o Senhor passará por cima, cumprindo com fidelidade sua promessa de salvação. Assim, os corações dos israelitas pulsavam em oração, cheios de gratidão e temor pela bondade divina. Eles sentiam o peso da dor que assolava o Egito, mas também sentiam a alegria da libertação que se aproximava. Na corte do faraó, o rei se levantou na noite, tomado pela angústia. Ele mandou chamar Moisés e Arão, e com a voz trêmula e o coração apertado, ordenou: levem-se embora de meu povo, vocês e os filhos de Israel, e vão servir ao Senhor, como vocês disseram. Levem também os seus rebanhos e os seus gado, como vocês pediram, e vão embora, mas abençoem-me também. O faraó, apesar de sua obstinação anterior, agora se via forçado a reconhecer a mão de Deus que se movia de maneira poderosa. Moisés, com respeitoso temor, olhou para o faraó. Assim diz o Senhor: eu levaria essa praga sobre você e sobre sua casa, mas agora vejo que a resistência não vale a pena. O Senhor dos exércitos é maior do que toda a sua força. E assim, os hebreus se prepararam para a viagem, apressando-se em busca de seus pertences e rebanhos. As promessas de Deus começavam a tomar forma enquanto a manhã se aproximava, trazendo um novo dia de esperança e libertação. Os israelitas reuniram-se, levando consigo o que poderiam carregar. Eles ofereceram louvores a Deus, cantando hinos de libertação. A sua misericórdia dura para sempre, proclamavam enquanto se dirigiam para a saída do Egito. O peso da opressão, que durante anos se fizera sentir como um jugo pesado, finalmente começava a se dissipar. Mas nos céus, um plano ainda mais poderoso estava em ação. O Senhor, em sua infinita sabedoria, havia vislumbrado um futuro prometido para seu povo. Ao longo das gerações, a redenção não seria apenas uma fuga do Egito, mas uma preparação para um novo início, uma nova aliança que se fundamentaria no sacrifício e na graça. Assim, quando o sol começou a surgir rente ao horizonte, iluminando o deserto, Deus disse a Moisés: conduza meu povo à sua terra prometida, eles não apenas sairão do Egito, mas se tornarão a luz das nações. O que foi escrito no livro da vida se cumprirá e, em seus corações, eu farei morada. O caminho da redenção ainda estava a ser revelado, e uma nova era se aproximava. A partir daquele dia, o Senhor iniciaria um relacionamento inabalável com seu povo, e a jornada apenas começava. Qual seria essa terra prometida? Que lições seriam ensinadas no deserto? E como os hebreus, um povo escolhido, responderiam ao chamado divino?
Este era apenas o início do desvelar de uma aliança eterna, que não se restringiria somente ao presente, mas se estenderia por gerações, apontando para o grande sacrifício que estava por vir. A esperança se refletia nos corações do povo, mas a revelação ainda estava por acontecer. O que mais Deus tinha reservado? E logo que o sol despontou, lançando seus raios sobre a terra, trazendo consigo a luz da manhã, os israelitas preparavam-se para a jornada que mudaria seu destino para sempre. Com corações pulsantes de expectativa, eles deixaram suas casas, as correntes da escravidão despedaçadas e a dor da opressão ainda ecoando em suas memórias. Deus havia dito a Moisés: diga ao povo que o farejo de liberdade está sobre eles, que a terra prometida não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade iminente. E assim, as palavras de Deus ressoavam entre os hebreus, dando-lhes coragem. Cada passo que davam era um passo em direção à promessa, à salvação que se manifestaria à medida que atravessassem o deserto. Reunidos em grupos, as famílias avançavam, suas almas cheias de louvor. As mulheres traziam urnas com pão ázimo, símbolo de um tempo sem feridas, enquanto os homens carregavam os rebanhos e os pertences que puderam reunir. Moisés, à frente, guiava-os com firmeza, o cajado em sua mão representando tanto autoridade quanto proteção divina. Entretanto, em meio a essa celebração, o faraó se levantou de seu leito de lamentos. Enfurecido, ele chamou seus oficiais e declarou: que tolos foram os meus atos. Eu deixei que este povo fugisse. Preparem os carros de guerra, vamos atrás deles. A desgovernada fúria do rei ecoava como um trovão, e sua investida em busca do povo de Israel estava prestes a começar. Ele não sabia que, embora ousasse desafiar o Senhor dos Exércitos, a mão de Deus era soberana, e seus planos impossíveis de serem frustrados. Enquanto os hebreus caminhavam pelo deserto, uma nuvem começou a se erguer no horizonte. O Senhor, em sua graça, enviará uma coluna de nuvem a cobri-los durante o dia, e uma coluna de fogo à noite, guiando-os e protegendo-os em cada passo. O povo olhava com temor e reverência, compreendendo que cada movimento nessa jornada era arqueado sob a vigilância do Altíssimo. Após várias passagens, quando o ar fresco do deserto começava a aquecer sob o sol crescente, Moisés parou e, com seu olhar voltado para o mar à sua frente, solicitou ao Senhor orientação. E Deus respondeu: diga ao povo que avance. Êxodo 14:15. As águas à sua frente pareciam intransponíveis, mas a ordem foi clara: a obediência deveria prevalecer sobre o medo. Os hebreus, cheios de dúvidas e temores, olharam-se reciprocamente. E como um só homem, eles decidiram acreditar na palavra de Moisés. Então, no instante em que o pé de Moisés tocou as águas, uma força sobrenatural agiu, as águas se separaram, uma barreira erguendo-se a partir de um lado e do outro, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Entre os lamentos de Egito, ressoavam os gritos de libertação e esperança de Israel. Quando a última criança de Israel atravessou, os cavaleiros do faraó começaram a entrar no mar, mas a coluna de nuvem se tornou trevas para eles, confundindo seu avanço. O Senhor, em sua grandeza, lutava por seu povo, e logo mais as águas se fecharam, cobrindo os exércitos do faraó. O som do tumulto se calou, e a vitória do Senhor ressoou nas montanhas. Então, em meio à salva de bênçãos e à vitória estrondosa, Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim e, dançando, proclamou: cante ao Senhor, pois ele é altamente exaltado. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:20-21. Porém, mesmo entre essa gloriosa libertação, o Espírito de Deus sussurrava que mais desafios viriam. A jornada estava apenas começando e no deserto, onde a fé se tornaria cimento da identidade do povo, novas lições deveriam ser moldadas nas suas almas. Assim, a jornada para a terra prometida estava repleta de promessas, e a aliança de Deus com seu povo duraria para sempre. Mas a mão soberana de Deus tinha mais em seu coração. Que desafios se ergueriam a cada dia! E que grandes revelações o Senhor ainda reservava a seu povo escolhido! Eles haviam visto a sua grandeza, mas um novo tempo estava para ser anunciado. Enquanto os hebreus dançavam e celebravam a vitória sobre o Egito, a euforia na atmosfera era palpável. No entanto, um leve murmúrio de inquietação começou a surgir entre o povo. Eles estavam livres, mas o deserto se estendia diante deles,
vasto e desconhecido. As dificuldades à frente começavam a lançar sombras sobre a nova liberdade recém-conquistada. Estamos livres, mas para onde iremos agora? O que nos espera neste deserto? Murmurou uma mulher entre a multidão. Os questionamentos sobre o futuro começaram a se entrelaçar com as lembranças de anos de dor e opressão. Moisés, observando o povo, sentiu o peso desse novo desafio que se aproximava, e sua mente voltou-se para o Senhor, pedindo orientação divina. Ali, sob o céu amplo, Deus, que sempre esteve presente, falou ao coração de Moisés mais uma vez. Diga ao meu povo que eu sou seu provedor. Eu lhes mostrarei que, assim como os libertei das garras da opressão, também cuidarei deles neste deserto. Os hebreus, ao ouvir isso, começaram a acalmar seus temores. A promessa de Deus ressoava em seus corações, e embora a incerteza ainda flutuasse no ar, um novo combustível de fé surgia. Moisés, então, reuniu os líderes e proclamou: O Senhor nos conduzirá. Preparem-se para a jornada, pois a terra prometida está à vista. Após dias de caminhada sob o sol escaldante, eles finalmente chegaram a um lugar chamado Mara. Porém, a alegria da jornada logo se dissipou quando descobriram que as águas ali eram amargas. O povo começou a reclamar, esquecendo-se rapidamente dos grandes feitos de Deus. E agora, Moisés? Para que saímos do Egito se morrermos de sede? A desconfiança começava a infiltrar-se nos corações e havia, nas vozes, um eco de revolta. Moisés, angustiado por suas palavras, procurou o Senhor novamente. O que farei com este povo? Eles estão prontos para me apedrejar, ele clamou. Mas Deus respondeu: Mostre-lhes um pedaço de madeira. Em obediência, Moisés pegou uma árvore e a lançou nas águas amargas. Instantaneamente, as águas se tornaram doces. Um milagre restaurou a esperança, e o Senhor fez um pacto com seu povo, prometendo que, se obedecessem às suas instruções e guardassem seus mandamentos, ele os protegeria de todas as doenças que haviam afligido os egípcios. Nas semanas que se seguiram, o Senhor continuou a moldar aquele povo, pressentindo novos testes de fé à sua frente. Uma noite, enquanto acampavam sob as estrelas, a sensação de privação tornou-se palpável. As estômagos roncavam e a lembrança das panelas de carne do Egito ressoava nas mentes cansadas. O clamor por alimento cresceu em intensidade. Moisés, novamente em busca de direção, levantou suas mãos ao Senhor. Como podemos satisfazer a necessidade deste povo? Ele indagou em oração. E Deus, em sua misericórdia infinita, respondeu: Eu lhes darei o pão do céu. Na manhã seguinte, ao saírem de suas tendas, os israelitas encontraram uma camada fina de flocos brancos cobrindo o chão. Que é isto? Perguntaram uns aos outros, e Moisés, percebendo a confusão, falou: É o pão que o Senhor vos deu para comer. Cada um levará o que comer por dia, para que aprendam a confiar em mim. Assim, o maná se tornou uma parte vital da jornada. Eles aprenderam não apenas a arte de coletar, mas a confiança em colher os benefícios diários do Senhor. Mas esse ensinar de Deus não terminava ali. A cada semana, ele também ordenou que guardassem o sábado, provando a importância do descanso e da santidade. Enquanto os israelitas seguiam, com novos aprendizados e experiências de dependência, o cenário da jornada se modificava rapidamente. Em um momento de alegria temporária, a tribo de Amaleque atacou Israel. As primeiras batalhas no deserto testaram a coragem dos hebreus de se unirem como um povo. Em meio à luta, Moisés subiu ao alto da colina, juntamente com Arão e Hur, e ergueu suas mãos ao Senhor. Cada vez que suas mãos estavam elevadas, Israel prevalecia, e ao esgotar-se, Amaleque avançava. Moisés compreendia nesse momento que sua dependência de Deus não era apenas uma questão de força, mas também de intercessão. A vitória final sobre Amaleque foi um símbolo do poder de Deus sobre as adversidades que eles ainda enfrentariam. E assim, a jornada continuou, com promessas crescentes e desafios diante deles. A cada dia que passava, a consciência da prenda divina aumentava. Ao final do mês, os israelitas se encontraram aos pés do Monte Sinai, onde Deus convocaria uma aliança ainda mais profunda. O que aconteceria ali não apenas selaria um compromisso,
mas também informaria a identidade da nação escolhida, preparando-a para um propósito eterno. Ao olharem para o monte que fumegava, uma expectativa reverente encheu o ar. O que Deus revelará entre as brumas desta entrega? A pergunta pairava sobre eles. O próximo capítulo de sua história estava prestes a ser escrito, e o plano soberano de Deus se desenrolaria com uma majestade a ser nunca esquecida.